Ao usar um cosmético, é importante você ter orientação. Mais do que nunca, o teste dermatológico ou aquilo que está descrito em cada embalagem tem que ter qualidade. Não é em qualquer lugar que se compra um produto, por exemplo, para uma tintura de cabelo. Algo como esse tipo de produto pode causar problemas irreversíveis no couro cabeludo. Lógico, seu médico pode te orientar bem a respeito disso, principalmente o dermatologista. Eliane, conta pra gente, de todas essas marcas que aqui estão, lógico, uma mulher pode mudar a cor do cabelo, só que ela deve atender a alguns princípios, né? Ou seja, um produto com provado e reprovado a sua qualidade. Isso, a gente tem que sempre ficar atenta, né, sobre isso, as mudanças, né, e a orientação do médico é legal, mas existem aquelas pessoas que querem fazer o teste ou querem mudar em casa mesmo, só seguir a orientação. Tem alguns produtos que é um pouco mais agressivo, tem alguns produtos um pouco menos agressivos, que são os shampoos tonalizantes, e esse daqui são as tinturas, então é um pouco mais agressivo. Então, sempre orientação do médico, se puder usar um profissional, um cabeleireiro para estar passando o produto, para que não agrida o couro cabeludo. Tem algumas pessoas que são sensíveis a alguns princípios ativos. Para quem não sabe o que é princípio ativo, é o produto, aquilo que está no produto. Tem pessoas que não podem usar determinados princípios ativos, que pode dar uma reação e muito ruim. Agora me diga, existem princípios ativos e produtos também para pessoas que são mais sensíveis. Existem aqueles produtos que são mais agressivos, como você disse, mas existem aqueles que têm o princípio ativo um pouco mais light. Conta pra gente a respeito disso. Existem produtos diferentes para linhas diferentes de tratamento? Isso, existem produtos diferentes para tratamentos diferentes. Por isso que a gente sempre orienta a pessoa a fazer um teste. A gente sempre vê nas embalagens testado dermatologicamente. O que é dermatologicamente? É testado na pele, né? Então a pessoa, antes de passar qualquer produto, testar para ver se tem alguma alergia ou vai ter alguma reação, né? Nesse momento o médico é muito importante, não esqueça disso, tá bem? Nesse caso aqui, as cores são muito variadas, morenas, castanhas, loiras. Agora, se você pensa em ter um produto de alta qualidade, seja ele levado para o lado mais ecológico ou melhor, um produto mais natural, mesmo assim ele deve ser testado dermatologicamente. Nesse caso aqui, essa tintura mistura um pouco do mel com um pouquinho também do marrom que vem lá de alguns produtos naturais. Por exemplo, esse caso aqui, ele está querendo mostrar o chocolate com mel. Qual seria essa ideia de se misturar coisas naturais às tinturas? Existe? Isso, existe. Hoje em dia o pessoal está usando bastante isso. Hoje está muito na moda o chocolate, né? Cada vez menos o cliente está procurando produtos que agridem e mais natural possível. Exatamente porque a natureza já deu a dica de como se fazer a tintura de um cabelo. Ao exemplo da rena. A rena é um produto 100% natural, que algumas pessoas, quando não podem usar produtos de naturezas diferentes, acabam indo para o lado da rena. A rena também vocês têm aqui? Temos sim. A gente trabalha com todas as linhas de tinta e o que a gente não tem, a gente vai começar a trabalhar agora. A rena é um produto natural que acaba fazendo o papel de um tipo de como que eu diria, uma tintura um pouco mais industrializada, se assim eu posso dizer. Ela é menos agressiva, mas ela acaba não suportando muito tempo. A tintura ela dura entre 15 e 20 dias, a rena dura entre uma semana, 10 dias no máximo. Então ela teria que ter mais aplicações. Isso mesmo. Tá, mas olhando por um outro lado, saindo do cabelo e indo para os lábios, nós podemos chegar aqui a verificar que os batons hoje em dia, não só a cor, mas o padrão dos batons, os coloridos, e pode estar mais ou menos em conjunto, né? Ou melhor, seguir uma sequência entre cabelo e os lábios. Esses tipos também de produtos são dermatologicamente testados e devem estar dentro de um padrão, e esse padrão também deve seguir orientação médica. Diga para mim o que a gente pode pensar em matéria de coloração dos lábios e quais as tonalidades que vocês têm aqui para lábios, ou seja, os batons.
produtos? A gente tem várias cores, né? E aí dá para a pessoa estar testando e analisando qual fica melhor com o seu tom de pele. E o legal também de pensar, Kleber, é que hoje em dia existem os batons que, além de você estar colorando os lábios, tem também os com protetor solar. Então, além de você estar querendo ficar mais bonita, se protegendo, tá usando um protetor solar junto. Imagina só, seus lábios protegidos, ao mesmo tempo que você usa um batom para se embelezar, você está usando um produto dermatologicamente comprovado que te protege os seus lábios contra a radiação solar. E isso é tecnologia. No caso aqui também nós temos uns lápis, né? Ou as tinturas, né? Ou melhor, nós temos aqui um pó, os pós, as linhas de pós, né? E também outras linhas que nós vamos acabar entendendo um pouquinho mais, conversando aqui com a Eliane, que vai nos dar a dica de quais produtos nós podemos encontrar e a forma de aplicação de cada um deles. A gente tem vários tipos. Os batons que são para os lábios, aí a gente tem os glitter que pode estar usando por cima do batom. Ou então o gloss, que eles também substituem os batons. Tem pessoas que gostam da forma mais líquida. A gente tem depois o brilho, que ele é só um brilho. Tem os lápis, a base de rosto. Tem pessoas que preferem usar a base e o pó, ou então só a base para cobrir as imperfeições. E também temos as sombras, que temos de várias cores, que a pessoa pode estar mudando. Tá. Todas elas também têm um aplicativo, né? Uma pessoa que tem aí um pouquinho deve ter um pouco de cuidado, né? Porque a pessoa pode ser sensível ou ter alguma reação à aplicação do produto. Sempre lembrando, cada produto é feito para uma parte do corpo. Então, essa parte do corpo ela tem um pH. Se a pessoa muda a parte do corpo, pode haver uma alergia. Então, se é uma sombra, ela não pode passar na boca. Por quê? Pode dar essa alergia porque o pH é o pH dos olhos. E o rímel da mesma forma, o gloss da mesma forma. Então a gente fala, cada produto é desenvolvido para uma parte do corpo. Pensando assim, nós temos que imaginar que nós temos que consultar um bom dermatologista e também a orientação dos farmacêuticos, que muitas vezes as farmácias de qualidade, as grandes redes de qualidade, podem dar a dica de saúde ideal. Ou seja, você chegar em uma farmácia, tem que ter um farmacêutico responsável e também você vem com a orientação médica. Eu acho que esse é o caminho, né? E isso, sempre procurar um profissional da área para poder estar se orientando. Se não pode ir no dermatologista, procura um produto de boa qualidade, que tenha o teste dermatológico e ter acompanhamento, né? Ou de um médico ou de um profissional. Entenderam? Nas 7 dicas de saúde, você tem que entender que beleza está associada à tecnologia, mas também a bons profissionais e boas redes como essa aqui.